maravilhoso aqui, onde todo mundo quis participar da apresentação, então isso é diversificado. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas, os jovens que participaram e mesmo o pessoal da terceira idade que participou durante os encontros, falar um pouco dos objetivos do nosso grupo, alguns dados acerca da juventude, positivo, a nossa jornada durante o tempo, como conexão Holanda que a gente teve, sonhos e inquietações levantados durante esses 10 encontros e, por último, propostas. E aqui nós temos a nossa linda. E aqui a gente está com uma lista das pessoas que tiveram presença plena em tudo, parcial, que ficaram só em uma parte, e pontual em pontos específicos. E foi um grupo bem diverso. A gente é da escola pública, particular, economia, regiões rurais também. Basicamente. Eu vou falar sobre o objetivo do Conviva Juventude. É descobrir os sonhos da juventude e apresentar sugestões e ações na direção de como alcançar esses sonhos. O objetivo da Conexão Holanda é conectar a juventude com o potencial, pertencimento e protagonismo individual, coletivo e comunitário, descobrindo belezas, talentos, recursos, histórias e sonhos existentes no Holanda, para realizar ações na direção da cidade em que queremos viver. E um sonho em comum é um Holanda melhor que os jovens. Bom, alguns dados para a gente entender mais ou menos qual o nosso foco, segundo o Estatuto da Juventude. A juventude vai dos 15 aos 29 anos, então é aí que a gente foca. E da população total brasileira, 1/4 são jovens e em Holanda 1/3 da população são jovens. Então a gente nunca teve tantos jovens como a gente tem hoje em dia. E daí, isso é um pouco estimado, mas de escola particular a gente tem mais ou menos 175 jovens no ensino médio e em escola pública uns 500 jovens. Bastante. Bom, a gente tem, meu nome é Rafael, a gente tem um descritivo aqui feito por um jovem do grupo sobre a juventude de Holanda. E isso foi feito no meio do processo da gente criar essa apresentação. E aí achei interessante a gente trazer aqui para ver essa visão deles, onde fala: a maioria dos jovens atualmente apresenta problemas psicológicos e demonstram certo desinteresse em qualquer atividade relacionada à cidade. Porém, com incentivo, mostraram que desejam melhorias válidas para a priorização da saúde e educação, acesso a cursos e ensino de qualidade, mais atividades culturais, lugares para se encontrar, etc. Então eu trouxe a fala de alguém de Olambra, um jovem de Olambra, e essa é uma fala que está no Atlas da Juventude, da onde a gente buscou algumas informações sobre a juventude brasileira, e esse jovem fala assim: ser jovem é sentir que pode conquistar o mundo e ainda transformá-lo com o seu trabalho. É ter esperança, energia e paixão. A gente colocou essas duas frases, um do lado da outra, justamente para a gente, se isso representa a juventude, né? Será que a gente está perdendo a juventude de alguma forma? Se está existindo um desinteresse tão grande, se está existindo questões de saúde mental, questões que estão deixando uma apatia no jovem de acreditar e ter uma perspectiva de que as coisas podem ser melhores, podem ser diferentes. E acho que a nossa jornada... Pode passar. A nossa jornada foi, sim, entender quais os sonhos da juventude, mas também buscar acender, né, essa paixão, essa vontade e esse entendimento que o jovem é uma grande potência de transformação na sociedade e tem uma grande importância. Então a gente vai dar uma passada rápida agora nessa jornada que a gente realizou, mas é importante a gente salientar: eu e o Arthur, a gente estava no dia 26 de janeiro, quando foi dividido os grupos por temas, e a gente recebeu essa missão de, então,
a gente precisa descobrir os sonhos da juventude. E a gente entendeu que esse grupo deveria ser o mais diverso possível, para que ele realmente tivesse a sua validade no sonho. Então a gente fez um primeiro encontro, onde a gente tinha eu, ele, mais 3 jovens e a Regina, que é uma professora que faz parte do grupo também. Mas a gente não tinha formulado uma proposta em si. A gente pensou, vamos fazer reuniões, que nem o Grupo Conviva Coordenação fazia, e a partir disso a gente vai buscando. E nesse primeiro encontro, a gente investigou com eles quais as belezas que vocês veem na cidade, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, né? Quais são os principais desafios. E aí a gente então chamou esses jovens e outros para voltarem, mas acontece que a gente chegou nessa segunda reunião, estava eu, o Arthur, o Eric, que está na foto ali também, e também a Regina e o Tomás. E aí a gente falou assim, por que a gente não tem mais jovem aqui? O que está acontecendo, né? Então a gente falou, a gente tem que pensar então em como que a gente pode formar uma proposta que seja atraente para os jovens quererem se envolver nisso, entender o começo, o meio e fim, o percurso que eles vão passar e onde que a gente pode chegar juntos. Então a gente, nesse dia, a gente pensou num calendário de encontros, que seriam 10 encontros, a gente, na verdade, agora está em 16 encontros, mas acho que isso é um bom indicador também que a gente conseguiu avançar. E uma estratégia de como fazer essa divulgação e encontrar os jovens que têm interesse em fazer a diferença na cidade. Então, no terceiro encontro que a gente fez, a gente tinha se preparado, a gente conversou com uma pessoa que trabalha no Instituto Elos, que é da onde a gente usou a base principal para essa jornada que a gente fez com os jovens, que é a metodologia Elos. Mas, além disso, também a gente buscou os talentos e os recursos que eu e o Arthur a gente tinha, com pedagogia da cooperação, metodologias colaborativas, jogos teatrais, processos circulares, diálogo e escutativo. Então, assim, só para vocês terem um vislumbre do que é a jornada, ela consiste em 7 passos, né? Onde passa pelo olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e a revolução. Mas a gente vai contando a jornada junto. Então, a partir disso, a gente teve uma quarta reunião, onde estava o Eric também, e mais uma outra jovem, e a gente pensou, qual vai ser o nome? Então a gente ficou pensando ali como que poderia ser o nome que atraísse e conectasse com a juventude, e a gente submeteu o que eu e o Arthur tinha pensado nessa jornada para esses jovens, para a Regina que estava junto também, e para o Thomas também. E aí, a partir disso, a gente consolidou qual seria a proposta a ser entregue a ser o convite para a juventude. E aí, então, a gente teve nosso primeiro encontro, onde o objetivo desse primeiro encontro era apresentar a jornada para eles, fazer um processo para que a gente se conhecesse, tanto individualmente como no grupo, e levantar inquietações. E aí, nesse primeiro encontro, a pergunta era: quais são as principais perguntas que vocês têm sobre o tema juventude em Olambra? E aí ali a gente levantou cerca de 50 perguntas que a juventude tinha, e essas daqui foram as que... E aí depois a gente fez um processo colaborativo de definir quais eram as 3 principais dentro dessas 50. E dessas 3, as 2 principais eram sobre saúde mental, e a terceira era sobre se o jovem olambrense tem voz perante a sociedade e se existe um canal para isso. A gente tem que olhar por trás dessas perguntas e o que isso quer dizer também, né? Enfim, só para vocês terem um gostinho de algumas perguntas que foram levantadas nesse dia: qual o nível de integração social que existe entre os jovens? Por que tanto sofrem por questões emocionais? Por que os jovens estão fumando e bebendo tão cedo? Por que falta motivação para lutar do que eles querem? Como é a relação parental com os jovens e o que fazer para melhorar isso? Olambra é acolhedora para a juventude? Quais as áreas destinadas apenas aos jovens? Onde se encontra uma expressão do público jovem na cidade? A nossa ideia no projeto final é a gente incluir todas as perguntas para todo mundo ter essa clareza do que está passando
na cabeça da juventude. E aí sim, no segundo encontro, a gente entrou de fato no olhar, onde o objetivo do olhar é a gente buscar o olhar da abundância, o que tem de positivo, não o que está faltando, né? Geralmente a gente tende a se começar a falar o que está faltando, o que tem de ruim, mas olhar para cada indivíduo, o que tem de beleza em mim, quais os recursos que eu tenho, quais os talentos que eu tenho, mas olhar também para a minha casa, para a minha escola, para o meu bairro e para a minha cidade. E aí no processo a gente foi levantando tudo isso, aí tem um pouco do que foi levantado, acho que não vai dar tempo para a gente olhar no detalhe. E aí, uma vez que a gente entende esse lugar, a partir desse olhar da beleza, dos recursos e dos talentos, a gente vai buscar criar uma relação com o que está por trás dessas belezas, né? Ou dos talentos que existem. Então a gente vai se conectar com a história de cada um. Então a gente passou um processo de entender as histórias de superação que cada um tinha vivido, as histórias de pessoas importantes para os jovens que estavam ali, também fazendo um processo de conexão, de fortalecimento de vínculo entre essa juventude. Só contar uma coisa que eu achei que foi muito significativo, porque aqui a gente tem jovens que são de escola particular, pública, bolsistas em escola particular. Foi muito legal ver eles dialogando sobre questões da cidade, e aí um jovem falando assim, uma jovem falou assim, colocou a pergunta, por que os jovens estão usando tantas drogas, está aumentando o número de drogas? Aí o outro jovem falou assim, não, mas eu não vejo jovens, não vejo isso acontecendo com os jovens. Daí ela falou, não, mas você estuda em escola pública ou particular? E ela falou, não, estudo em escola particular. E entre outros, né, por exemplo, você vai no posto de saúde, e aí a mãe vai contando, né, você exagera na dor aí para você ser atendida logo, né? E aí, isso foi a gente entendeu que isso estava estourando bolhas ali de visão de realidade, onde as pessoas passaram a identificar de fato quem é a juventude, a própria juventude entender quem ela é, né? E quão complexa que ela é. Não é uma juventude, são várias juventudes que existem, né? Só voltar ali rapidinho. Isso, aí a gente trabalhou com ouvir histórias, diálogos, o que está vivo, que é o que está vivo dentro de você fala a partir de uma fala sincera do coração, jogos teatrais, comunicação não verbal e muitos jogos também voltados para trabalhar questões emocionais. Falar rapidamente o que estava acontecendo nesse momento. Isso foi um jogo teatral, isso tem 5 minutos, a gente tem que ir. Mas a gente passou pelo afeto, né, onde a gente criou o afeto com a comunidade, com o grupo e com a comunidade. A gente fez o palco aberto, que teve histórias, teve música, teve dança, teve muitas coisas legais que aconteceu lá. E aí que a gente também se conectou com muitos talentos que a gente não sabia que existia dentro de Olâmbra. Quando a gente fez a lista lá atrás dos talentos da cidade, a gente falou, vamos ir atrás dessas pessoas e chamar eles para apresentar esses talentos que existem na cidade. E isso ajudou o grupo a fortalecer também o seu laço com essas pessoas e entender o potencial que existe na cidade, né? Então aí algumas das atrações que tiveram, a gente teve a alegria de não conseguir contemplar todas as apresentações que queríamos ter dentro do tempo que a gente tinha estabelecido, por conta que superou as nossas expectativas. Sim. Aí a gente passou para a parte do sonho, onde a gente tentou captar qual era o sonho da juventude e uma coisa que a gente poderia realizar já no agora e em pouco tempo, né? Então, depois a gente vai começar mais sobre os sonhos que nós captamos. E daí veio o cuidado, a gente decidiu fazer uma feira, a Feira dos Sonhos. Então, essa foi a preparação da feira. A gente estava indo nos lugares, procurar qual seria o melhor lugar, o que teria que ter nessa feira, tudo isso. Só entre o sonho, a gente identificou vários sonhos. Então a gente tinha que buscar uma ação que fosse feita que contemplasse, de alguma forma, a maior parte daqueles sonhos da juventude. Então cada jovem
foi buscar 20 sonhos da juventude na sua escola, na sua rua, e a gente conseguiu ter uma visão bem, eu entendo, completa e ampla sobre os sonhos da juventude. E aí a gente trouxe várias ideias do que essa ambiente poderia ser feita para isso, né? E aí o grupo entendeu que fazer uma feira onde você tivesse um pouco de cada daqueles sonhos dentro, então alguém falando sobre saúde mental, alguém falando sobre meio ambiente e animais, a gente tendo apresentações musicais, anseios que eram da comunidade, em um evento que trouxesse esse sentimento de que a gente está caminhando na direção dos nossos sonhos agora já, não é algo para depois. E aí é quando então acontece o milagre, quando a gente se junta, põe a mão na massa e faz esse sonho acontecer. Então o grupo definiu que a gente ficou em dúvida entre dois espaços, um era o espaço Reviver, né, dos idosos, e o outro que a gente tinha outros, mas era uma praça de imigrantes, e apesar de ter muito menos estrutura na praça dos imigrantes, a gente achou que fazia muito mais sentido e a voz dos jovens estaria muito mais sendo escutada, realizando isso numa praça, e a gente correu atrás para conseguir ter a estrutura que precisava para o evento. Aí teve a celebração, né, que foi só um momento para a gente comemorar entre nós, e agora a revolução, que é a gente pensar, a gente fez esse pouco tempo, então o que nós podemos fazer daqui 5, 10, 20, 30 anos, né, que agora é a parte que a gente vai entrar agora. Então você viu que a gente conseguiu vários sonhos e inquietações, não só de jovens, tá, de outras pessoas de outra idade também, mas focado ali nos jovens. E a gente dividiu esses sonhos e inquietações nesses 6 temas: infraestrutura, diversão, meio ambiente, cultura mais esportes, cursos mais oportunidades e saúde mental. Aqui são vários dos sonhos ou inquietações que têm a ver com a infraestrutura, que os jovens acharam entre eles e seus amigos. E praticamente o que, um resumo, eles querem um pouco mais de segurança, querem um pouco mais de iluminação na cidade, mais espaço de lazer e outras coisas. Diversão foi um tema muito procurado entre eles, principalmente ter um lugar para os jovens em Olambra, onde eles não se sentem em um lugar que eles podem ir, onde os pais estão tranquilos, sabem que eles estão seguros, né? Então, a frase que definimos: os jovens relataram uma grande vontade de ter mais espaços focados para eles, onde possam se encontrar, garantindo assim a tranquilidade dos pais e a liberdade dos jovens. Além disso, ficou clara a necessidade de mais eventos ao longo do ano e locais para contato com a natureza. Meio ambiente também, eles tiveram bastante interesse entre ter mais contato com a natureza dentro de Olambra e com animais, e o cuidado com os animais. Cultura e esporte também tiveram bastante interesse em procurar arte. População jovem claramente anseia por mais oportunidades de interação e aprendizado em artes e esportes, com eventos bem estruturados que promovem não apenas diversão, mas também o desenvolvimento pessoal. Além disso, eles desejam vivenciar eventos culturais ricos em diversidade. Cursos e oportunidades de teatro, música, dança, artesanato, desenho, costura, etc. Foi demonstrado pela juventude interesse em diversos cursos profissionalizantes em áreas variadas. Fica claro também um forte interesse em cursos voltados para as artes. A saúde mental. Em nossos encontros foi evidente que muitos jovens sofrem de questões psicológicas. Eles demonstram interesse em ter melhor estrutura de apoio para sanarem de formas diferentes de se expressarem. E aqui foi o desenho que eles fizeram dos sonhos deles. Essa aqui é uma frase que a gente, depois de dar uma analisada em tudo isso que a gente chegou, meio que uma conclusão de tudo. Sonhamos em ver uma cidade acolhedora para a juventude, com muitas atividades culturais, bons espaços voltados para lazer e para nos encontrar. Que haja espaço para nos expressarmos e cuidarmos da nossa saúde. Bom, e daí com isso a gente chegou nas nossas propostas, né? O que a gente pode fazer para a gente dar uma melhor atitude para os jovens daqui.
Então nós pensamos em um espaço para a juventude, como já foi falado em outros grupos, que não existe um lugar assim, agora já temos idosos, acho que o próximo passo seria para a juventude. Poderia ter jogos, conversas, tocar, filmes, danças e eventos para a juventude. Sim, na última quarta foi o momento da celebração que a gente teve desse processo. Fala celebração? E então a gente teve esse tempo de quarta para agora para estruturar a revolução que é você pensar. Se a gente conseguiu fazer isso em uma semana na feira, por exemplo, o que mais a gente pode sonhar e buscar pensando em 1 ano, 2 anos, 5 e 10 anos? E aí, hoje a gente estava escrevendo e finalizando essa parte das propostas, e aí uma outra proposta seria ter um espaço de contraturno escolar, que já é uma coisa que já foi falado na educação, foi falado também hoje na saúde, né, onde existem cursos voltados para arte, cultura, atividades diversas, biblioteca, rodas de conversa, conexão com a natureza e muito mais. Mas tem biblioteca, né? Eles não exploraram muito a biblioteca. Melhorar o que já tem, né? Então uma coisa que foi trazida também foi a questão da merenda, da alimentação, também está ligado à saúde, que a gente falou aqui. Os cursos da APB, né? Para além dos cursos técnicos, cursos que envolvam arte, cultura, esporte, arte-terapia, cursos esportivos, os cursos esportivos que a gente já tem na prefeitura, que eles fossem melhor organizados, apresentados, estruturados para a juventude, mais psicólogos nos postos de saúde e na escola, e línguas nas escolas, nos pais. A gente também está pensando na utilização, né, da tecnologia para os jovens, que eles usam muito, principalmente um aplicativo, que muitas dessas coisas que eles já querem, que a gente viu que eles captaram dos amigos deles, na verdade já existe em Olambra, mas muitos deles eles não sabem. Então a divulgação desses cursos, dessa esporte da prefeitura, não chegam até os jovens. Então se eles utilizar o aplicativo, né, se for uma coisa comum, todo dia eles entram lá, todo dia eles recebem a notificação do que está acontecendo em Olambra, talvez isso já ajudasse, uma coisa de baixo custo, né, onde já está aquele primeiro passo. Que exista uma agenda, né, voltada para a juventude, onde tem atividades que os jovens sejam consultados também, né? Que tipo de eventos que são interessantes para a juventude? Que tipo de coisas que se quer consumir e que seja uma agenda para que se retome esse costume, né, que acho que foi muito perdido também depois da pandemia, de estar consumindo a cultura, de estar indo lá e tendo o costume de sair de casa para ir assistir uma peça de teatro, uma apresentação de música, onde eles possam ver os seus amigos que estão fazendo o seu curso de música, de arte, também se apresentando na cidade. Sobre livros foi um assunto também muito recorrente, Feira dos Sonhos, Diversidade e Feira de Oportunidades. Algumas ideias aqui. A diversidade também fala que assim, tem muito show de sertanejo, né? Mas tem gente que está procurando show de rock. Onde tem show de rock aqui em Holanda, né? Então ter diversidade nos eventos. Um parque para a juventude, a gente pensou em ter várias coisas que podem abrigar mais os jovens, que nem um bosque com árvores, pistas para caminhar, para fazer corridas, quadras poliesportivas, horta comunitária, onde todo mundo poderia cuidar da horta, fazer, tipo, quando puder, um dia ir lá cuidar, daí não pode um dia, vai no outro. Espaço para pet, que eu acho que precisa muito, porque a gente se importa muito com os animais, essas coisas. Uma área para fogueira e acampamento, que definitivamente eu amo acampamento, eu adoraria ter um lugar para poder acampar e ter esse contato a mais com a natureza. E com esportes. Aqui é aquela praça ali no Grote, aquele terreno vazio lá, onde eles mapearam onde eles gostariam de que fosse essa praça. Aqui entra a divulgação dos talentos, porque
tem muitos jovens talentosos, jovens pessoas em geral talentosas em Olambra que elas não têm chance de mostrar isso. Então, aquilo que a Ivone falou de nos eventos, poder chamar gente local, assim, sabe? Talentos que ainda não foram revelados. É mais essa ideia de, tipo, ter a chance, a oportunidade de expor seu talento. Nós levamos 16 encontros, o que seria 50 horas para realizar essa missão. E eu esqueci. Obrigado, cara. Quanto tempo? 25 anos. Eu pensei que era 40. Bom, Ivone? Bom, vou comentar em 2 perguntas, mas é rápido. Primeiro, parabéns. Achei muito legal que vocês estiveram todos aqui presentes e participaram da apresentação. É assim que a gente começa, então parabéns. Um comentário que não é só para vocês, mas para todos. Eu trabalho com o mapa turístico da cidade, o mapa digital. Vocês já devem ter visto os totens pela cidade, tem 25 desses espalhados por aí. Se vocês acessarem, vocês vão entrar no mapa turístico e se vocês olharem lá embaixo, no menuzinho, tem um botãozinho que chama Mais e sobe, tem programação. Tem o calendário de eventos completo da cidade lá. Então, quando vocês falam, a gente precisa de um canal para saber o que está acontecendo na cidade, ele já existe, tá? Até queria falar disso, porque eu sei que existe, mas o pessoal não sabe que existe, né? Exato. Então, acho que a gente precisa falar para eles, né? Sim, E acho que a ideia também é concentrar os interesses da juventude em uma coisa fácil e acessível. Não, assim, é uma coisa que já existe, Sim. está acessível. Não tem todos os eventos, porque o foco é mais turístico. Então, uma festa de São Nicolau, por exemplo, não vai entrar lá, porque é uma coisa da comunidade, tá? E coisas desse tipo. Mas, enfim, o grosso está lá, então usem, tá? Agora, 2 perguntas que eu queria trazer é o seguinte. O que eu tenho percebido ao longo de todas essas reuniões é que a gente deposita muita esperança no grupo dos jovens, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da mão de obra, que a gente precisa de gente qualificada para trabalhar e tudo mais, a gente pensa na questão de qualificar os nossos jovens para que eles sejam a nossa mão de obra lá do futuro. Aí a pergunta é, existe interesse no que a gente tem para oferecer, nas demandas que a gente tem? Então, por exemplo, eu do turismo, já explanei para vocês que a gente tem um déficit de mão de obra absurdo, colossal. Não tem uma vez que eu converso com algum empresário da cidade que ele fala assim, viu, você não tem alguém para recomendar porque eu preciso de alguém para trabalhar na minha empresa? É sempre, todos os dias isso. Mas assim, vocês enxergam isso como uma oportunidade? Vocês têm interesse nisso que a gente tem para oferecer? Eu acho que isso é importante. Acho que a pergunta devia ser diferente, Ivone, desculpa. O que vocês têm de ansiedade e depois ver se a gente consegue completar? Okay. É diferente do que eu tenho vaga para isso. É mas que a gente tem essas demandas. então, né? mas às vezes a pergunta tem que ser feita outra. Como é que eles enxergam isso? Né? O que eu vejo, só atravessando um pouco, é assim, o jovem, enquanto faz a faculdade, ele preenche vagas no restaurante, sendo garçom, garçonete, como acontece no mundo todo, ou sendo recepcionista numa pousada, num hotel, mas o sonho de vida ele tá perseguindo. Ninguém levanta e fala, meu sonho é esse, ser garçom a vida toda. Não é difícil alguém sonhar assim. Não, ele pode crescer lá dentro, né? Pode ser um dia o dono do restaurante. Acontece, aí ele sai e monta o dele. Não, mas então, uma das perguntas é entender um pouquinho o que vocês entendem. Mas tem mais uma, tá? Do interesse. Eu vou citar, por exemplo, as aulas de turismo que tinha lá no IP. Não sei nada de positivo daquilo lá, muitas vezes porque eu não tinha profissional capacitado para dar aula de turismo. A professora de turismo era professora de matemática. Tipo, era uma aula super incompleta e chegou na conclusão que eu fiz 4 anos, na verdade estudei 3 anos lá no IP e não aprendi nada de turismo lá. Então eu saí de lá com uma visão meio ruim sobre o turismo de Holanda, no caso. As aulas eram basicamente pesquisar pontos turísticos, pesquisar comidas típicas de Olambra e aí? Então seria um ponto para a gente melhorar, inclusive.
Exato. Isso. Eu posso fazer um comentário? Enquanto jovem até 18 anos, que já falaram numa apresentação que tem que incentivar o jovem a estudar e trabalhar. Com o ensino que a gente tem hoje em dia, não é possível você fazer um ensino médio e trabalhar, porque você nem trabalho suficiente, nem estudo suficiente. É impossível mesmo, é muito conteúdo. Então, nesse quesito, não. Tipo, trabalhar o fim de semana inteiro com turismo, você não aguenta a escola, entendeu? Mas eu acho que, assim, Olambra tem oportunidades para um nicho específico de pessoas. Então, por exemplo, quem quer ser... Foi o que a mãe do Arthur disse, que eu não lembro o nome dela. Que é um bico, não é um sonho de vida, muitas vezes. Mas, por exemplo, tem oportunidade. Quem se interessa por agronomia, se interessa por turismo, Olambra está cheia de oportunidades. Para as outras áreas falta. Então, assim, alguns pontos, sim, eu acho que a gente tem interesse de ir participar da cultura mais ativamente demais. Assim. Só que é muito difícil, eu acho. Eu acho importante a gente escutar isso de vocês, porque a gente tem muita muita coisa aí, e aí a gente precisa entender a realidade de vocês um pouco melhor também. Só completar, teve um dos encontros e uma questão que foi trazida foi essa. A perspectiva de trabalho fica muito focada em estufa e turismo, e aí se ele quer alguma coisa fora disso, ele vai ter que, vai ter que sair, e quem consegue sair tem condição de correr atrás dos seus sonhos, né? E aí eu volto ao que o Geraldo falou, a questão de cultura e de arte tem tudo a ver com a cidade, e foi uma coisa que foi falada no grupo de economia aqui também, que o investimento em cultura, em arte nos jovens pode também ser uma fonte econômica de turismo para a cidade, para além das flores, para além da cultura holandesa, né? que se cria essa força da cultura holandense, ganhe, né? Tem a sua pungência, e tem um festival cultural aqui na cidade que as pessoas vêm para cá ver toda a disposição dos jovens com isso. E isso está conectado com a saúde mental também, né? Que é um grande desafio. Era onde eu ia entrar na minha segunda questão, né? Eu vejo que essa questão de que a gente já trabalhou em diversos grupos, né, de criar um espaço, de gerar oportunidades para que os jovens, eu volto a falar, que toda a população possa usufruir para fomento cultural, esportivo e tudo mais, que é sensacional. E eu imagino isso como uma das maneiras da gente começar a resolver essas questões de saúde mental. E eu queria entender um pouquinho melhor dos jovens, se eles entendem se isso é um caminho, se, por exemplo, a proposta que eu fiz dentro do turismo, de que a gente utilizasse toda essa produção cultural sendo feita na cidade para dentro do turismo, né, que a gente pudesse fazer apresentações e tudo mais, isso é legal para vocês? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho bem legal. Eu acho que falta muito, não só em Holanda, hoje em dia, a gente não incentiva esse outra inteligência artística, né? Hoje é um pouco descartado. Então, é um refúgio para muita gente, desenhar e tal. Se isso é valorizado, você tem mais incentivo de fazer, você faz mais, te promove uma sensação boa. Então, eu acho que é um caminho muito legal. Eu estou muito impressionada com a metodologia que vocês usaram durante todos esses encontros. É extremamente participativa e assim, empoderadora. Eu imagino que um espaço, mais do que um espaço físico, deve ser um espaço que tenha pessoas capacitadas para isso, para ouvir e empoderar esses jovens, seja para eles ficarem em Holanda, seja para eles terem garra para sair daqui e vencer lá fora. Isso eu acho muito importante. É o ponto da droga, o ponto da doença mental. Então, eu vejo essa proposta de vocês muito importante, de ter um espaço de convivência, um espaço artístico, um espaço para se viver coletivamente os sonhos. Posso pegar um gancho? Porque assim, nem vou ficar elogiando a metodologia e acompanhando isso, mas acho que isso todo mundo já viu como o compromisso de vocês, a gente viu até, assim, eu estou no grupo de educação, como é difícil, né?
né, manter as pessoas em 4, 5, 6 encontros, vocês por 16 encontros manterem essa determinação e esse interesse é incrível. Mas aí o que eu queria pegar o gancho assim, de como essa idade, a juventude, né, a gente sabe que é fundamental, é quando a pessoa está, a gente está falando de conviva, né, então está entrando na vida social, então fortalecendo essa convivência, né, então é fundamental esse momento da vida para definir se é essa atitude que eu vou ter pro resto da minha vida, né? Assim, vale a pena participar ou ficar totalmente desestimulado, ninguém me escuta, né? Então, eu queria, né, eu tô falando pelo grupo de educação, mas acho que de repente convidar os outros grupos, de além desse espaço físico, né, onde vai ter esse monte de experimentação e tal, a gente abrir espaço nos outros grupos para a inserção desses jovens, não só como aqui, assim, então, como um tema ou um beneficiário, mas como sujeitos de voz que tem muito a contribuir para todas essas áreas. Então, assim, a gente está falando de saúde mental, então não é um grupo de saúde, só pensar o que eu posso fazer para o jovem, mas é chamar esse jovem para dialogar, entender o que ele acha que tem que ser feito. Então, no turismo, na cultura, é bem direta a relação. Então, assim, na educação, eu acho que a gente, né, tem muito para trabalhar junto. Então, se for acontecer da criação desse espaço, que seja feito junto com vocês, assim, de verdade, assim, e não porque, então é porque a gente tem que dar alguma ocupação. Não, é porque vocês têm muito a contribuir mesmo. É só a gente ver como é diferente uma apresentação, o ângulo de uma foto, mas então a gente precisa dessa garra, desse olhar inovador do jovem. É um talento, assim, muito importante, né, assim, para todas as áreas. Então, eu só queria fazer esse convite da gente olhar para esses jovens nessa perspectiva de, assim, quem tem muito a contribuir, né, como sujeitos de vozes, assim, que transitam aí por todos esses outros grupos do convívio. Excelente. Muito bom. Muito bom. Eu gostaria de dizer, né, também participante desse grupo, que o que eu percebo é que a juventude não quer ser apenas mão de obra, né? Então, eu vou ter que usar aqui de uma letra muito significativa, que continua muito contemporânea, apesar de já ter mais de 15 anos de existência. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Eu acho que isso resume muito o percurso desse grupo diverso, que lá no início, eu e o Rafael tínhamos uma preocupação muito grande. Quem que vai pensar essa cidade toda que cresceu? É só um grupo pequeno ou ele tem que ter diversidade? Acho que se nós olharmos aqui, nós não temos um negro. Isso é muito significativo. Eu vou pegar o gancho até para ampliar um pouco. Eu acho que, então, o ideal é que cada grupo misture mesmo integrantes, até de vários bairros, né? A gente tem que envolver gente do Fundão, do Palmeirinha. A gente vai crescer esse movimento. Isso aqui foi o embrião. E eu acho que ele evoluiu bastante, né? Ele ainda nem nasceu, gente. A gente está na barriga. E para a Ivone, eu estava pensando, essa questão da mão de obra, talvez a solução não é o jovem, talvez seja os 50 a mais. Porque às vezes a gente já fez uma vida inteira e a gente já dirigiu empresa, teve 1000 equipes e aquele zum, aquela coisa infernal. E você você já tem um capital, tudo que você quer é entrar numa estufa e cuidar das plantas. Com cuidado, com esmero, fazer muda, ou então servir as pessoas, conversar com elas, ou atendê-las numa pousada, ou até mesmo ser a camareira, vai lá naquela paz, limpa tudo, sai, fechou a porta, trabalho simples, que te mantém ocupado, te mantém vivo, e que você já fez todo um percurso, então aquilo é um coroamento, não precisa ser um jovem sempre, que como ela falou, para o jovem está muito estressante. O vestibular é um funil enorme. Como é que ele trabalha e estuda para esse vestibular?
Aí ele passa o vestibular, a faculdade também fica apertando ele. Então, tem muito jovem fazendo isso, trabalhando e estudando, mas é sacrificante e muitas carreiras não permitem. Dependendo do que ele escolhe, ele não tem essa possibilidade. Então, acho que a gente tem que olhar para além, né? A questão de mão de obra é outra coisa que não tem que estar ligada ao jovem, especificamente. E me perguntaram, por que o curso de operador de caixa não teve nenhum jovem interessado, né? Olhando para o jovem, entendendo as dificuldades que eles estão passando, né? Será que é isso que vai fazer ele querer sair de casa, porque às vezes muito jovem está nem querendo sair de casa, vai fazer um curso extremamente técnico e que às vezes depende da capacidade dele de socializar, de conversar, de relacionar. Então, a gente precisa olhar alguns passos antes dessa questão técnica, né? Como a gente pode preparar o ser humano mesmo, e não a mão de obra simplesmente, mas o ser humano para a vida que vai ser isso, não vai ser feito. Para mim ficou muito claro que a gente tem que conversar muito mais com os jovens para ver o que eles querem. Eu acho que o jovem hoje tem acesso ao mundo, né? Diferente do jovem há 20 anos atrás, que não tinha isso na mão, né? Então o jovem ele vê conteúdo do mundo inteiro, sabe assim, ele tem acesso ao conhecimento de uma forma que os jovens há 20 anos atrás não tinham. Então você buscar captar um jovem hoje que tem acesso a tudo isso, para ser em caixa, não estou desqualificando a profissão, óbvio que não, o cargo, mas ele quer muito mais, óbvio, né? Assim, eu acho que não tem dúvida que o jovem quer muito mais. E ele, às vezes, ele precisa dos recursos, ele precisa do acesso, ele precisa de ajuda, né? Muitas vezes. Ele não chega sozinho, né? Todo mundo. Ninguém vive sozinho, né? Um ponto que me chamou a atenção foi a questão de idiomas, porque se a gente formar o jovem londrense para ser bilíngue no inglês, ele se torna cidadão do mundo. Aí ele pode entrar com o celular num programa da NASA, por exemplo. Ele pode aprender a observar o céu. Justamente, ele ganha o mundo. O que impede ele de ganhar o mundo? É o idioma, né? Então, eu acho que essa parte que eles trouxeram de incentivar o idioma de uma forma efetiva, para além do que a escola está dando, pode ser uma coisa que o Lambda pode pensar como oferecer, porque acho que a grande parte dos adultos aqui são bilíngues. Então, a gente poderia ter um grupo voluntário dando as aulas para o jovem que não pode fazer o seu curso de inglês pago, né? Eu vou estragar seu negócio. Agora, para a plateia, a PB tem curso de línguas gratuito para jovens? Tem. Eu tenho uma pessoa da minha família que cresceu numa cidade que dava tudo. Os responsáveis por ele obrigavam ele a fazer tudo e sobrecarregavam muito ele. Tanto que ele chegou até usar droga, essas coisas. Enfim, às vezes quando a gente é muito sobrecarregado com essas coisas, tipo pais super controladores que obrigam a gente a fazer muitas e muitas coisas, acaba fazendo a gente fazer muitas coisas erradas, que nem recorrer a drogas. Então seria tipo muito legal não pressionar muito os jovens a fazer coisas que eles não querem. Tipo, essa pessoa da minha família chegava a fazer segunda a domingo um monte de curso cansativo que ele não queria, tipo, não ia afetar o futuro dele, vamos dizer assim. Ele não queria seguir naquelas áreas, mas ele era obrigado a fazer aquilo. Tanto que ele chegou a recorrer a drogas, foi preso, aconteceu muita coisa com ele, exatamente por conta disso. Seria muito legal, tipo, trazer cursos que seriam muito da vontade dos jovens e não dos adultos, dos familiares, dessas coisas. Posso fazer um comentário só rapidinho? Nesse sentido do que ela colocou, eu observei durante várias apresentações uma preocupação ou um foco em manter o jovem de Holambra em Holambra. O mundo não é assim. O jovem de São Paulo vai estudar em São Paulo.
Carlos, vai estudar em Belo Horizonte, vai estudar em Porto Alegre. Então, eu acho que essa pressão, talvez seja o que ela colocou, eu acho que o jovem de Olambra tem que receber uma formação integral, que envolva artes e tudo, como a gente já comentou, e ele escolhe a vida dele. Muito provavelmente, ele não vai querer, ou muitos não vão se identificar com o foco de Olambra, mas outros de fora vão se identificar com o foco de Olambra e vêm para cá. Então, talvez exista, né, uma pressão de comunidade, você menor, no sentido de, não, você tem que ficar aqui. Não, isso deve ser horrível, eu não quero ficar aqui. Eu não sei se eu quero ficar aqui. Eu quero me informar e a vocação que sai do meu coração é o que eu vou seguir. E assim outros virão para cá também. Então parece às vezes que existe um medo de evasão, mas eu acho que isso não é verdade. Né? Eu acho que isso oprime, né? Talvez, não sei. Estou jogando um pouco para reflexão. A gente também teve oportunidade de ficar em estudar, né? Teve internacionalidade na questão aula. Você vai, conhece, faz isso, você faz. E vai voltar. Trabalhe, faça alguma coisa, né? Não quero saber como é. Claro. Mas acho que é crescimentos cada vez mais. E é importante que eles façam o que eu. Mas eu acho que tem que sugerir as oportunidades. Não, se eles estão em Holanda, sugerir oportunidades. Teatro, em música, em língua, em eu acho que é só agrega mais e depois a escolha fica mais claro o que quer fazer, tirar do que quer, no meu ponto de vista. Comentário muito rápido, porque esse tema é longo, é fascinante e nós vamos ter oportunidade de continuar. Mas acho que um recado que os jovens nos dão é vamos pensar em economia criativa, não só na economia tradicional, no turismo, na gastronomia. Precisamos pensar na economia criativa, nas artes, no teatro, na produção criativa, que é o que muitos dos jovens anseiam. E talvez se o Olambra tivesse uma estratégia de estímulo à economia criativa, nós daqui a alguns anos não estaríamos questionando se os jovens gostariam de ficar ou não, porque eles se sentiriam acolhidos pela cidade. Então essa é uma questão que eu acho que eles nos passam para a gente refletir bastante, principalmente nos temas de economia, turismo, educação e tudo. Posso só fazer mais um comentário, aproveitando que o turismo foi hoje também? Foi uma pergunta que a gente teve que eu acho que a gente acabou não colocando. Que eu particularmente gosto muito que a cidade seja turística, eu acho muito linda e tal, mas o jovem mesmo de Olambra não aproveita o turismo de Olambra porque é chato pra gente mesmo, sabe? Tipo, é legal, mas a gente cresceu no meio das flores, tipo, não tem um nicho do turismo de Olambra que envolve os jovens também. Isso seria legal, porque participar do turismo da cidade, da cultura da cidade é muito importante pra gente. Então acho que isso também é uma coisa para se pensar. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez.